O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Melhor é difícil. É um podcast em que Maria João Avilés entrevista portugueses que são exemplos de excelência. São os melhores nas suas áreas e contam como chegaram ao topo. Bem-vindo, Mário Lajinho, ao Melhor é Difícil. E eu, com segurança, só posso dizer de si que é músico. E com muita segurança dizer que é genial. Mas depois atrapalho-me. Porque com tanta inspiração, tanto talento na composição, na interpretação de um arco musical que eu saiba e que eu me lembro, de Chopin a Bach, a música contemporânea, passando pelo jazz, onde você é o mestre maior, eu agora peço-lhe que leve esta pergunta a sério. A excelência é isto que eu disse, é ser capaz de qualquer música? Eu levo a pergunta a sério, mas não quer dizer que ainda assim não ponha alguma coisa em causa, que é... eu acho que às vezes faço coisas muito bem feitas. Tenho às vezes dificuldade, até porque acho que às vezes faço coisas melhores que outras. Claro. E portanto... Acho que de vez em quando eu aproximo da excelência. O que é maravilhoso, o que eu acho que já é um espetacular. E você sente que quando isso acontece, esses momentos privilegiados, você percebe que está a ser excelente? Sim. Digamos que o raciocínio não é... Essa palavra não aparece dessa forma clara. Claro, não é? Mas está assim muito bem. Sim, isso acontece muitas vezes. De repente, há dias que parece que está tudo a correr bem. E tudo, quer dizer, aquilo que resumindo, aquilo que podia correr bem corre e aquilo que podia correr mal não corre. E, portanto, as coisas saem mesmo bem. Há um sentimento de plenitude que dá um prazer enorme, que é uma pessoa sentir que fez bem, que não desiludiu ninguém, que as pessoas estão felizes pelo que presenciaram e tal. Isso é uma sensação espetacular. Pronto, não acontece sempre. É um misto de um privilégio e de uma graça. Mário, mas na música que o Mário faz também há maravilhosas sonoridades de geografias longínquas. As Índias, as Áfricas, o Brasil... É a inspiração que vai sempre à sua frente a viajar? É o quê? Eu acho que eu tenho um tipo de desassossego e de curiosidade pelo mundo, não só musical, mas também musical, que faz com que eu queira conhecer que músicas é que há nos vários países. E portanto, o facto de eu ter curiosidade leva-me a procurar. E acho que tenho... E acho que eu procuro com vontade de gostar. E de encontrar. E portanto, sou muito mais vezes surpreendido pela positiva do que pela negativa. E acho que há músicas maravilhosas no mundo todo. E, por exemplo, a música africana eu acho que tem coisas que são pérolas, muitas vezes pouco conhecidas, e sempre foi uma influência para mim, nem sei bem explicar porquê, mas eu... Maior até que a do Brasil, parece. Eu acho que ainda é maior. Que eu conheço, eu lembro de ser adolescente, ia para a Bucoldes, lá para baixo, e descobria uns discos eu acho que de uma editora francesa, que era recolha daquela música africana, mas assim das tribos e eu sempre achei aquilo mágico, porque entre uma riqueza rítmica imensa e melodias que são simples, mas são inspiradíssimas. Eu sempre adorei
enfim, esse... Mas é interessante porque nós, público, percebemos que o seu lado criativo, inspirativo, de intérprete, também ficou maravilhado, como nós estamos maravilhados a ouvi-lo. Não, é muito interessante isso, porque percebe-se que você foi captado por essas sonoridades. Agora, com tanto talento distribuído por esse leque que temos estado aqui a falar, continua especialmente ligado ao jazz, o que é natural, mas porquê é que às vezes parece que só o ligam ao jazz? É porque você intervém musicalmente mais com as suas bandas em jazz? Há no fundo uma escolha sua do jazz prioritária? Quer dizer, eu acho que se há, ela é muito antiga. Eu quando me inscrevi no conservatório, ao contrário do que muita gente pensa, eu estava a estudar jazz, mas na altura não havia escolas, era em casa, ouvia discos, mandava ver livros, estudava jazz e inscrevi-me no conservatório mais como complemento. E a minha ideia inicial nem era levar o curso até ao fim. Só que depois era o quê? Me apaixonei. Não, o curso de conservatório. Talvez não levasse, era assim uma coisa indefinida. Era só para melhorar a minha técnica. Só que a verdade é que a cultura musical europeia é tão maravilhosa. São tantos os compositores absolutamente esmagadores que eu fui-me apaixonando mais e mais e pensei, não, vou ter que levar o curso até ao fim e depois levei o curso até ao fim. Mas não respondi à sua pergunta, eu acho. Pois não, era isso que eu ia dizer. E pronto, mas ou seja, o jazz eu acho que é o alicerce central. Eu quis... Sim. Mesmo, quer dizer, a primeira coisa que eu pensava era queria ser músico de jazz, queria tocar jazz, mas depois queria também tocar, queria muito compor e durante muito tempo compus sempre direcionado para a ideia de jazz, em poder improvisar por cima daquelas estruturas, etc. Mas também tinha o fascínio das canções. Por exemplo, comecei a escrever umas canções e depois tinha o fascínio de outras músicas e fui achando que eu era mais se me deixasse influenciar pelas músicas que me apaixonavam. E acho que foi isso que foi acontecendo. E, portanto, foi um encontro. Sim, e eu acho que fui abrindo o meu leque de paixões musicais. Sim. E acho que elas influenciaram. Eu nunca tentei que não influenciassem aquilo que eu fui escrevendo ao longo dos anos. Você estava disponível e estava disponível, exatamente. Mário, mas eu penso que tudo isso começou... o Mário nasceu num dia 25 de abril de 1960 e a sua história começa com uma educação musical, uma aprendizagem de piano que veio de casa, ou veio da escola, ou veio de si? De pedir aos seus pais que lhe... Eu acho que veio, bem, em primeiro lugar, dos meus pais. Eu acho que eles perceberam que eu tinha jeito para a música, porque eu decorava as melodias. Eu tinha 5 anos, né, nessa altura. Mas eu acho que os meus pais fizeram uma coisa que eu depois tentei repetir com os meus filhos, que é achar que os filhos tinham que ter o ensino convencional, um desporto e uma arte. Que bem visto isso. Não, isso é eterno. Não tem a ver com épocas, nem com sistemas políticos, nem com nada. Nada. É eterno. É isso que eu acho. Tão inteligente, tão bem visto. E portanto sim, seguiu. E portanto depois os meus pais compraram um piano e entrou o piano lá piano fantástico. Era um piano vertical em segunda mão. Ainda me lembro, acho que é das imagens, se não a imagem mais antiga que tenho de memória, é que eu me lembro de ver o piano a vir pelo corredor. Que interessante, claro. Ir para o seu cantinho, claro, onde eu iria começar a aprender. Que era um cantinho que passaria a ser seu. Meu e do meu irmão. Do seu irmão que também aprendia. Também eu tinha 5 e o meu irmão 7, e ambos tínhamos facilidade. Olha, mas houve um belo dia em que o Camané o convidou a si ao seu piano para o acompanharem num concerto que ficou memorável. Foi N vezes repetido, Lajinha acompanhando ao piano o fado Camané. Eu sei que antes já tinham tido umas experiências com Sassetti e tudo isso, mas aquilo foi um ponto de partida. Só que eu lembrei-me que,
podia ser engraçado ser o Camané. Olá, Camané. Olá, Maria João. É um prazer. Olá, Mário. Eu gostava que fosse o Camané a contar aqui a quem está a ver ou ouvir como é que de repente foi ter... Já sei que tinha ido uma vez, mas como é que foi desta vez a sério? Era só o Mário e só o Camané? Conte lá. Bem, a primeira vez nós encontramos no Culturgesto, no lançamento de um carro, em que o carro descia no elevador e nós subíamos. Sim. Lembras-te, Mário? Sim. Pronto, e a partir daí fizemos... o Mário disse-me que tinha começado a gostar de fado nessa altura. Exatamente. E pronto, mais tarde o Mário fez o Ai Margarida para mim. Para si. Compôs ele. Sim, e nós gravámos primeiro com guitarra e viola, o Ai Margarida. Gravei num disco meu, de um poema do Pessoa, em que ele respondeu ele próprio, não é? Pessoa, mas a verdade é que o tema é lindíssimo, lindíssimo, a música lindíssimo. também. E mais tarde começámos a fazer decidimos fazer alguns concertos ao vivo. Começámos por fazer esses concertos ao vivo. E uma das coisas fantásticas que aconteceram foi que o Mário se apercebeu como é que se acompanhava fado. Portanto, o Mário interiorizou aquela forma de tocar, aquele ambiente musical, aquela estética. E o espírito do fado. Isso foi fantástico. E depois, a partir daí, decidimos fazer um disco. Mas espera aí, entre terem feito alguns concertos e aquele grande concerto que foi, enfim, essa série de concertos, só os dois, passou quanto tempo? Uns anos? Uns tempos? No primeiro fizemos bastantes concertos juntos, antes de pensarmos... Com o Bernardo Sassetti também? Também fizemos. Isso fizemos antes, isso foi antes. Fizemos uns 3 espetáculos em que era 2 pianos e voz. Sim. E era fado. Fado tradicional. Muito fado tradicional também. Era. Depois, mais tarde, decidimos fazer um espetáculo só eu e o Mário. Porque, e o Mário aceitou bem essa Sim, e fomos fazendo. Não, claro que sim, eu queria. Claro. Fomos tocando muitas vezes, até que houve um dia que pensámos fazer o disco. Sim, que estava maduro. Sim, e o disco chamava-se Aqui Está Sossegado, que era um tema que eu já tinha gravado, inclusive. Eu vou dizer, Aqui Está Sossegado. É um tema do meu bisavô. A música é um disco que eu encontrei, foi encontrado, é de 1918, do meu bisavô, a música. E nós adaptámos... Ele compôs? Ele compôs. Música e letra? Não, só música. Sim. Ele compôs com outra letra. Sim. E eu adaptei um poema do Fernando Pessoa, Aqui Está Sossegado, longe do mundo e da vida. Pode cantar um bocadinho. Vá. Aqui está sossegado, longe do mundo e da vida, cheio de não ter passado, até o futuro se olvida. Tem a ver com aquela coisa da não projeção sim. E a pessoa viver um dia, o próprio dia, e viver o presente, aquela coisa do Pessoa. E esta música fantástica do seu bisavô. Do meu bisavô. E eu já tinha gravado num disco, e depois gravei com o Mário e demos esse título ao nosso... Porque foi a forma como nós nos sentimos, não é? A gravar aquele disco em que o Mário fez Se Amanhã Fosse Domingo, a Rua das Sardinheiras, e em que cantámos muitos fados tradicionais, o fado Alfacinha de Jaime Santos, Moraria. Eu vi várias vezes. O Mário, inclusive, fez algumas músicas de fado, não é? E a forma como ele tocava, não é? Era mesmo o Moraria ou é o Alfacinha? Não, era isso que eu queria dizer. Agora, se me permitem, como leiga e espectadora, eu quase que me vinham as lágrimas aos olhos. Eu tenho uma paixão, o Camané sabe isto, e o Mário talvez também saiba, uma enorme paixão, mas muito grande. O meu maior desgosto era não cantar o fado. Eu adoraria cantar, ou ter cantado. E eu percebia que o Mário fazia com o piano mesmo que o mais prodigioso tocador de guitarra portuguesa, estou-me a lembrar do Zé Manuel Neto, que é um gênio, outro gênio, do Pedro Castro, fazia com o piano. O Mário até quase que se enrolava sobre o piano e punha um pender de cabeça. Não, foi uma coisa maravilhosa. Mas foi com trabalho. Foi com trabalho, porque eu comecei por achar que ia ser fácil.
É aquela coisa, acho que estou a compreender mais ou menos a ideia, que é uma frase que revela ignorância, eu acho. É verdade, isso é tão bem visto. E depois comecei a ouvir os discos com mais atenção do Camané, a tentar perceber como é que eles acompanhavam. O José Manuel Neto e o Carlos Manuel Proença. São extraordinários. Que eu, a dada altura, dizia que eu achava que era uma espécie do Rolls Royce de saberem acompanhar o fado, porque aquilo é tão bem feito. Tão e então feito. eu punha-me a tentar imitar e tal, depois desligava e ficava eu a trabalhar no piano e tal. Sozinho, claro. Sim, em casa. Sim, não é? sim. E depois, a dada altura, eu lembro de achar, não, isto agora... Eu já me estou a aproximar. Voltava a pôr o disco, voltava não sei o quê, e eu pensei, ainda estou a milhas, ainda estou muito longe. E, portanto, mas foi, pronto, acho que me fui aproximando, sendo que eu acho que há coisas que são impossíveis, porque são da linguagem do próprio instrumento. Mas eu acho que tu entraste muito bem na linguagem do fado. Muito bem. Aliás, porque o fado começou por ser acompanhado ao piano. Pois, exato. Há essa história que não existem registros gravados, mas o fado começou nos grandes salões, até mesmo o Viana da Mota, que foi aluno do Liszt, tocava uns 6 fadinhos no final dos concertos. Que interessante. Claro que seria... E tocava-se em salões de casas aristocráticas. Sim. Claro que não sei como é que era o registro, nem a forma, nem o ambiente musical. Claro. Mas sei que, de alguma maneira, isso está contado nos livros, já tinha existido, portanto, de alguma maneira, tu também chegaste lá. Exatamente. E a forma como nós... Porque tu és outra pessoa, quando de repente nós fazemos concertos ao vivo. Não é? Diga, isso é tão interessante. Porque é que acha que ele é outra pessoa? Ele é assim, uma das coisas fantásticas que tem acontecido, já fui ver concertos teus com o Brumester, por exemplo, em que tocaste música clássica. E tu és outra pessoa quando foste. Claro. És outra pessoa. Pois. E quando tocas jazz, és outra pessoa. Quando tocas... São os meus heterónimos, não é? Mas tu consegues entrar nos ambientes musicais, consegues ter essa honestidade, essa verdade. Isso é fantástico. Não é? É um dom. É um dom, não acha, Camané? É um dom absoluto. O Camané tem Camané e Mário tem a melhor das recordações de depois os itinerários que fizeram com o vosso concerto dos dois, com o fado, mas houve assim algum lugar onde tivesse sido quase uma epopeia, uma coisa assim. Acho que houve vários, de vez em quando havia assim uns que eram de tal maneira mágicos, porque entre acharmos aquela coisa que eu dizia há bocado, que era, estava mesmo a correr bem, tudo nos corria incrivelmente bem. Os coliseus foram ótimos. Os coliseus foram incríveis. Lembras-te que houve uma vez, estávamos cheios de frio, fomos comprar umas termotebes. Lembro perfeitamente. Mas era ao ar livre. Ao ar livre, estava um frio horrível. Em que sítio? Em Lamego. E estava imensa gente a assistir ao concerto. Não, estavam milhares de pessoas a assistir ao concerto. Era num centro, com um lago no meio. Sim. Eu acho que não era verão, mas não era. Mas era sim, mas não era inverno, evidente. Não era inverno. Claro. Mas estava um gelo. Que então fomos. Ainda me lembro. E salvou-nos. Eu acho que naquelas casas chinesas que há sempre e que tem tudo. Não, exatamente. Há sempre e tem tudo. Não, e isso salvou-nos. Porque já me tem acontecido ultimamente, eu aprendi com o Mário isso, porque ultimamente tem-me acontecido, os teatros estão sempre gelados. Porque os teatros não usam ar-condicionado, porque o ar-condicionado faz mal à voz. Afeta a voz. Afeta a voz. Portanto, ainda aqui há tempos aconteceu uma coisa em Barcelos, um teatro gelado, parecia que estava dentro de um frigorífico. O teatro era fantástico, era um teatro pequeno, eu fiz 2 noites. E outros, e então eu levo sempre aquela termoteba ou outra que eu também já... Não, é porque até há dias comprei uma no Japão também. Comprei uma termoteba no Japão, ótima, mais fininha, mas super se calhar é o Niclô. É o Niclô. O Japão gostou do Camané a cantar? Gostou, acho que sim. Correu muito bem. Correu muito bem. Então... Mas depois aproveitei para fazer uma viagem por várias... Fui a Kyoto, depois fui a Tóquio. Nunca tinha ido ao Japão. Nunca tinha ido, então gostei imenso. O concerto foi em Osaka, mas aproveitei para ter lá umas férias. Muito bem. Para se despedir do Mário Lajinha, para se despedir agora aqui só neste podcast, o que é que você quer dizer ao Mário? Além de que melhor é difícil ou mesmo impossível.
Não, o Mário foi das coisas melhores que aconteceu na vida. Obrigado. Foi porque foi um acréscimo enorme no meu trabalho, na minha vida. E ainda não acabou, porque eu estou a fazer um disco e já há mais 2 fados dele fantásticos. Fantásticos. Que bom. Com 2 poemas lindíssimos e que eu vou gravar os 2, portanto são os 2 bons. Sim. E portanto, é o trabalho do Mário que eu ouço sempre e que faz parte da minha vida e a amizade que temos. E eu agora, nós temos que fazer aqui uma brevíssima pausa, esperem por nós, voltamos já, mas eu queria agora agradecer, antes de continuar a falar com o Mário, agradecer imenso ao Camané ter vindo aqui para este bocadinho, dar brilho e a sua experiência e a sua memória do que tem sido a sua vida de músico, de fadista com o Mário Lajinha. Muito obrigada, Camaré. Muito obrigado. Já agora, antes do Camané se ir embora, gostava de eu dizer o que acho dele. Pois claro. E eu acho que o Camané, para já, é dos maiores cantores que eu já alguma vez ouvi, e não é só no fado. Porque acho que um cantor é um cantor. Ele é um cantor que eu acho que tem aquilo que só alguns têm, uma mistura entre uma voz maravilhosa, eu acho que a voz do Camané é maravilhosa, mas tem há uma honestidade absoluta em cada som que ele emite. Assim por baixo. Eu acho que nunca senti no Camané forçar uma nota para mostrar que tem boa voz, ou fazer que eu acho que pode ser aceitável, mas eu reservo-me ao direito de dizer o que é que eu gosto mais. Claro. E eu acho que no Camané isso é de uma... Quer dizer, já aconteceu, posso dizer, dezenas de vezes. Normalmente quando ensaiamos, o Camané vai à minha casa, que tem piano e tal, e estamos a ensaiar, e já aconteceu em várias situações. Eu digo, podes poupar a tua voz, não tens que estar a cantar dessa maneira. Ele não sabe. Ele só sabe cantar bem. Ele só sabe cantar bem e é de uma... Eu acho que ele está a cantar ali, em minha casa, quer dizer, a Francisca, a minha mulher, costuma dizer, isto é... Eu adoro estes ensaios. Porque no Coliseu canta igual. Ele canta igual. Eu acho isso de uma... É sempre o mesmo. Porque eu acho que é mais forte que ele. Essa honestidade vem desde o ADN. Está no ADN. Está na pele dele. Muito obrigado, Mário. Parece. Então, adeus, Camané. A gente vai continuar adeus, aqui a conversar. Muito obrigado. O Renato estava apático. Parecia que não estava lá. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai-se apaixonar por ti? Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Tenho imensa curiosidade de ouvir o Mário Lajinha a falar-me da sua relação com o piano. O piano é o seu maior amigo. Sim. Sim, é fiel. É fiel, é a pessoa com quem você procura que ele lhe corresponda, ele procura que o Mário lhe corresponda. Deve ser uma relação muito interessante. Sim, interessante, intensa. Próxima. Tudo isso, ou seja, o piano aprendeu muito jovem, começou a aprender em casa, mas houve um dia que ouviu o Keith Jarrett e decidiu, houve uma decisão nessa noite, ao ouvi-lo, de ser pianista. Foi uma epifania, foi mesmo, porque eu na altura
enfim, eu entre os 5 e os 11 toquei muito, gostava muito de estudar e evoluí com bastante rapidez. Mas aos 11 tive, enfim, julgo que aquela crise normal da adolescência, sim, em que se quer mudar tudo, sim, e eu pedi ao meu pai uma guitarra. O meu pai deu uma guitarra, sim, clássica, e durante os anos seguintes eu praticamente não toquei piano, era mais guitarra, sim, e desporto, fazia muita ginástica, sim, e tal. E depois, ou seja, é aí que entra, já aos 17, está na televisão um sujeito a tocar piano, na altura tinha aquelas cabeleiras assim, sim, sim. E eu lembro de pensar assim, eu adoro isto, eu não sei sequer que música é esta, porque aquilo nem era bem jazz, já era muito aqueles improvisos dele. Exato. E eu pensei, mas eu adoro isto. E, aliás, a minha forma de começar a estudar, na altura, foi até bastante ingênua, porque o que eu fazia era, ok, aquele tipo toca daquela maneira, o que é que ele estudou para chegar ali? Eu pensei, ele estudou jazz, então eu vou estudar jazz. E, portanto, comecei a ouvir jazz, não de trás para a frente, mas da frente para trás. Ou seja, comecei por ouvir mais modernos e depois é que me interessei por os mais antigos. Só depois é que eu ouvi, se calhar, o Oscar Peterson, sim, e depois mais para tarde, mais para trás, até o Scott Joplin dos Ragtimes, muito mais para trás neste caso. E pronto, mas depois aquilo foi tão forte que a única coisa que queria fazer era estudar piano. Agora, e depois o piano, e depois como é que chegamos também ao seu mais que encanto, à sua rendição a alguns grandes compositores? Estou-me a lembrar de Chopin e de Bach, que eu sei que gosta muito, e até fez um tributo a Chopin. Há uma ligação também forte sua à música dita clássica, não há? Claro que sim, e ela cresceu no conservatório, porque eu depois inscrevi-me, apesar de eu querer estudar jazz e sentir que o que eu queria ser era músico de jazz, decidi que me queria inscrever no conservatório para melhorar um bocado a minha técnica e tal. Só que depois comecei a estudar aqueles compositores e aquilo tudo me fascinava tanto que eu pensei, não, eu vou levar isto até ao fim. E portanto levei o curso até ao fim, à conta disso. E aí sim, ao estudar Bach, ao estudar Chopin, ao estudar Prokofiev, ao estudar Mozart, Beethoven, uma pessoa de repente é um mundo tão vasto, sim, tão vasto. E eu quer dizer, como estava virado para imensas coisas, eu nem estudei assim tanto destes compositores, estudei um bocado, mas foi o suficiente para a paixão ficar lá. É muito engraçada essa frase que você disse agora, eu como estava virado para tantas coisas. É de facto talvez o traço que melhor, mais nitidamente o define, é a capacidade e a curiosidade e a disponibilidade para estar virado para tantas coisas. Sim, porque há muitas coisas que me fascinam e eu às vezes isto leva-me a confrontar dois sentimentos, que são, um é que como adoro, quero experimentar. O outro é a consciência de que não se pode meter em tudo, com perigo de começar a fazer muita coisa mal feita. Olevianamente. Olevianamente, que eu não quero. E, portanto, o que eu acho é que tento, sempre que abordo uma coisa diferente, não estou a dizer que consigo, mas tento ir o mais fundo que posso e tentar perceber se consigo ser eu a fazer aquilo e de alguma forma eu também, a minha personalidade musical, interferir um bocadinho que seja. E, por exemplo, falou no Chopin, eu da altura fui convidado para fazer um disco, não era um disco, era um concerto sobre a música de Chopin, a partir da música de Chopin, mas que me pediram logo que não fosse o original, ou seja, era eu agarrar na música de Chopin. Exatamente. E fazer recompor, digamos, sim, por cima. Sim, sim. Revisitar, desculpa, é melhor o termo. E então
eu lembro de começar por estar assustado e depois pensei, mas eu quero experimentar. Eu acho que isso também é uma das coisas que me define, é que prefiro o risco de que não corra muito bem e ainda assim a não experimentar. Eu agrada-me a ideia e tento fazer o melhor que posso, claro, mas agrada-me a ideia de não ter experimentado com medo de falhar. Não é para mim. Não, pois, não. Pronto, essa... Não. E pronto, mas às vezes mas é Uma inevitável. grande verdade. Não, mas é uma grande verdade o que está a dizer, e está a dizê-la com grande verdade. Mais vale o risco de poder não correr muito bem uma vez ou duas vezes, mas experimentei, fui capaz, ousei. Sim. Eu acho que é uma característica da minha personalidade, que há umas que me orgulho mais que outras. Essa, por acaso, até orgulho, que eu acho que é bom, porque acontece até noutros universos sem ser a música, né? As pessoas parece que rejeitam antes de conhecerem. E eu acho que uma pessoa primeiro deve conhecer, para depois então, já com conhecimento de causa, exatamente, dizer se gosta ou não. Claro. Também assino por baixo, como há bocadinho. Acontece hoje em dia ser convidado para interpretar um concerto de chamada música clássica, por exemplo. O que acontece mais, e eu tenho feito algumas vezes, mas está sempre de alguma forma ligado ao meu lado do jazz. Jazzista, por exemplo, eu já toquei várias vezes com várias orquestras, Rhapsody in Blue. E pronto, toca a partitura tal como o Jorge Gershwin escreveu. É maravilhoso. Eu acho uma inspiração. Maravilhoso. E eu acho que é, digamos, é uma peça em que o meu lado do jazz dá alguma contribuição. Então eu acho. Não dá. Porque há zonas, não todas, que dá para dar assim um swing. Sim, claro. que eu acho que me é mais natural, claro. ou que é fácil, em comparação com outros pianistas de intérpretes clássicos muito mais virtuosos que eu, mas que não têm a prática do jazz, e portanto há esse tipo de... E isso eu acho graça e de vez em quando faço. E agora, por exemplo, vai tocar, tem alguma encomenda, entre aspas, digamos, para repetir a Rhapsody in Blue? Agora neste momento não. Mas de vez em quando, eu acho que de vez em quando, que tal tocar? eu acho que eu tenho tocado 2 concertos para piano. Um que fui eu que escrevi, eu tenho um concerto para piano e orquestra. E portanto esse aliás vou tocar agora, daqui a 2 meses. Onde? Em Sintra e em Paris. Em Sintra, já no Festival de Sintra, talvez, não? Não, acho que não é. Sim. Acho que ainda não é no Festival de Sintra. Bem, curiosamente, eu até fui sondado para a hipótese de o tocar no Festival de Sintra, pelo Martim. Martim Sousa Tavares, que é o diretor, e é um belíssimo festival. Sim, belíssimo. E eu infelizmente eu tive que dizer que não tinha data. Eu adorava, eu data tinha, mas se eu vou a Sintra tocar, pois claro, umas semanas antes, pois é, exatamente. Isso eu acho que tem que ter esse cuidado, não, e tem que ser sério, que sim, você está a ser. Mário, e em Paris o mesmo? Sim, é como a orquestra portuguesa, que eu sei que é o Osvaldo Ferreira, o maestro. Eu acho que é sediada em São João da Madeira. Sim. Não sei, mas pronto. Mas é uma ótima orquestra. É uma orquestra que só se junta de vez em quando. Com músicos que pertencem a outras orquestras. Mas são músicos muito bons e a orquestra soa muito bem. E vai tocar a Paris. E vamos tocar uma mistura de arranjos de orquestra que eu fiz para alguns fados para o Camané. Sim. E o meu concerto para piano e orquestra. Aliás, vem agora da Dinamarca, onde esteve em Copenhague, e o Mário é muitas vezes convidado a compor, já sabemos. Cá dentro estou-me a lembrar da Orquestra Metropolitana, da Sinfónica do Porto, Remix Ensemble, e lá fora estou-me a lembrar, e estamos quase a chegar à Dinamarca, da Big Band da Rádio Hamburgo, da Rádio de Frankfurt, da Orquestra Filarmónica de Hannover, e agora regressou da Dinamarca, do mesmo modelo. Sim. Na realidade não é só o mesmo modelo, é mesmo repertório que a Big Band de Frankfurt
tinha encomendado para eu fazer. A cantora é Cristina Branco e era para fazer uns arranjos para Big Band, para acompanhar um repertório que vai do fado à música popular portuguesa. E por acaso me deu um gozo incrível escrever. Eu acho que esta Big Band de Copenhaga ouviu esse concerto e acho que foi uma coisa do tipo nós também queremos. Mas eu também queria. Não vem a Lisboa ou Portugal? Eu espero que sim. Nós aqui há uns anos tocámos esse repertório com a Big Band do OT. Com o Pedro Moreira a dirigir e portanto mas com a Cristina Branco deviam fazer e com a Cristina Branco com a Cristina Branco a cantar e comigo esse repertório, sim, e não esse há concerto. Não há um disco. Não há um disco. Pode ser que um dia haja. Pode ser que um dia haja e pode ser sobretudo que haja um dia esse concerto, porque deve ser muito interessante esse arco que disse de música. Eu acho que funciona muito bem e pronto, eu sempre que vou por estes sítios tenho uma prática enorme de repertório diversificado e às vezes coisas pelos maiores compositores para Big Band e tal. Eu fico sempre um bocadinho assustado, confesso. Mas a verdade é que gostaram, correu bem. Mas quando começa a ensaiar e vê que os músicos estão com sorrisos na cara, quer dizer que está tudo a correr bem. É aquele chamado so far so good. Sim, exatamente. Assim, está... Porque senão, se há caras que não escondem, são as das orquestras. Que interessante. Se não estão... Lê-se no rosto, é lê-se isso? Lê-se no rosto. Eu acho que... E tem acontecido. Eu não acho mal. Não acho é mal. É o que é. Não sinalizam. É. Alguma coisa os faz sinalizar através do rosto. Portanto, começámos a ensaiar, isto foi a semana passada, eu comecei a ver sorrisos e pensei, ok, isto vai correr bem. Nunca tinha tocado em Copenhague? Já tinha tocado, mas com a Maria João em duo e talvez em trio ou em quarteto em Copenhaga. Já há bastante tempo. Ainda bem que falou na Maria João, porque eu ia lhe fazer uma pergunta sobre a voz humana, que é o mais formidável dos instrumentos, e o Mário sabe melhor que ninguém. Há alturas em que a voz humana lhe seja indispensável na música que está a fazer? Eu acho, eu não sei se utilizaria o termo indispensável, mas o que eu acho é que há coisas que são absolutamente especiais e que não são substituíveis. E, portanto, se eu fizer um tema instrumental, é uma coisa que me dá imenso para prazer e há muitas variantes. Pode ser um quarteto de cordas, pode ser um quarteto de jazz, pode ser trio, duo, etc. A voz humana é uma outra coisa. Até porque pode ter, não tem que ter, com a Maria João nem sempre tinha, mas pode ter texto, pode ter... E, portanto, há uma... de repente vem a palavra e o sentido da palavra e aquilo que se diz, não é? Isso foi uma coisa que me obrigou a pensar de uma forma diferente, porque eu durante muitos anos, e aqui me confesso e me penitencio de que eu não ligava nenhuma às letras, nada. A minha obsessão era tão grande em relação... Deixa ver as melodias, as harmonias, o ritmo e tal, e ficava ali obcecado a olhar para aquilo e a letra era uma coisa que me passava ao lado, reparava na voz, sim, não sei o que, e a letra passava-me ao lado. E agora não? Não, felizmente que não. A pessoa está sempre a tempo de perceber, e de repente foi assim uma coisa meio infantil quase, que era, olha aquela música que eu gostava tanto, reparei que tem um poema maravilhoso e que conta uma história que é incrível e pronto, e eu acho que também me fez crescer nesse sentido. Um minuto, o que é que pede ainda, se é possível, pedir mais à vida? Peço que continue. Muito bem. Mário Lajinha, gostei tanto, é caso para dizer que é mais do que mais é difícil. Melhor é difícil. É muito difícil ser melhor do que esta conversa que teve aqui comigo e que na qual o Camané também participou. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite.